Olá a todos, aqui quem fala é o professor Gabriel, de Língua Portuguesa. Hoje estarei dando continuidade ao ensino do Caderno do Estudante, volume 1. Hoje nós iniciaremos a unidade número 2, certo? Essa unidade, pessoal, vou já passar aqui o slide para vocês verem. Ela vem com o tema número 1 e tema número 2. O tema número 1 vem tratando da nossa vida cotidiana, de uma sociedade letrada, certo? Nossa sociedade, pessoal, tem como um bem comum de comunicação a nossa língua portuguesa, certo? Essa língua, pessoal, ela vem tanto quanto em mensagens de celulares, na internet, receitas de bolos, instrução em bulas de remédios, e hoje nós abordaremos todos esses tipos textuais, tantos de todos os gêneros textuais, e abordaremos de forma mais profunda cada um desses, explicando melhor para que vocês entendam cada modo de comunicação, um modo melhor de orientar em cada ambiente, ou seja, como nós vimos nos vídeos anteriores, os contextos que nós estamos inseridos, tudo bem? Pessoal, nós temos aqui, se vocês puderem dar uma lida na nossa página, a partir da página 45, os tipos de textos e para que eles servem, onde nós estamos inseridos, certo? Nessa sociedade que nós chamamos de sociedade letrada, ok? Os textos, cada um tem, como eu disse anteriormente, uma finalidade, certo? Temos os textos narrativos, textos descritivos, textos dissertativos, textos expositivos e injuntivos, cada um desses utilizados no nosso cotidiano, e às vezes nós nem percebemos que quando nós estamos utilizando um texto descritivo, ou seja, para descrever algo, para expor algo, para dar a nossa opinião, para dar um comentário, certo? Então vamos lá para a página 46, aqui já começa com uma atividade, após vocês lerem esse texto da página 45, ele pergunta assim, o que você sabe, certo? Na número 1, tem uma lista de tipos de textos, como lista de compras, bilhetes, anotações sobre sua rotina, ou um recibo, um cheque, certo? Tem uma lista. Então, você vai marcar um xizinho naqueles que você já teve contato, que você conhece, que você usa no seu dia a dia. E na número 2, ele pergunta assim, há algum tipo de texto que não foi citado na lista, porém você usa no seu dia a dia? Provavelmente, nós utilizamos nosso WhatsApp com as mensagens, certo? Que não está listado aqui, e-mails, comentários nas redes sociais, tudo isso é uma forma de interação e comunicação com o nosso próximo, certo? E passando para a nossa página 47, ele pede aqui para que assistam 2 tipos de vídeos, porque a formação de conceito de cada palavra vem da criação, da cultura de cada um, certo? Vamos lá para a página 48. Aqui no finalzinho da página 47, que já complementa a página 48, fala sobre a ordem alfabética, certo? O que é a ordem alfabética? É a ordem que segue o nosso alfabeto, ou seja, A, B, C, D, E, tudo bem? Aqui ele pede 2 exercícios, na lista número 1 e lista número 2. Na 1, ele pede que vocês listem ocupações, ou seja, o que ele está querendo nesse exercício? Que vocês tenham conhecimento do tipo textual de lista, ou seja, listar objetos, ocupações, músicas, nome de pessoas. Então, aqui ele pede para você listar algumas profissões, certo? Só que aqui ele coloca uma observação, daquelas que vocês conversaram ontem, que vocês tiveram contato. Se foram poucas pessoas, pode colocar alguma outra a mais, tudo bem? Já na número 2, ele pede, com o seu critério, dos seus cantores e cantoras preferidos, coloquem a lista também listado nessa forma, nesses quadrinhos aqui, certo? Já passando para a questão número 3, na página 49, ele apresenta uma lista com nomes e telefones. Provavelmente são telefones. Aqui, ele faz uma menção, como que nós vamos colocar isso em ordem alfabética? Aqui na letra A, ele pede, organize essa lista em forma alfabética, em ordem alfabética. Como que nós sabemos qual é a primeira letra do alfabeto? Letra A. Aqui no finalzinho da página 49,
fala sobre bilhetes, certo? Então, vamos passar para lá para a página 40, para a página 50, perdão. Na atividade número 2, fala sobre bilhetes e mensagens. Aqui nós podemos já ver, vocês vão dar uma lida nesse texto, que explica sobre bilhetes, mensagens, sobre o que eles se tratam, e vão dar uma analisada do texto 1 ao texto número 5. No texto 1, nós percebemos pelo formato dele, que se trata de um e-mail. Como que faz isso nos permitir? A montagem, ou seja, como está inserido, aqui no e-mail às vezes solicitam de quem está escrevendo, para quem está escrevendo o assunto, a formatação ali dá para entender que se trata de um e-mail, ou seja, lembra do vídeo anterior sobre a linguagem, sobre a leitura semiótica? Ou seja, a leitura semiótica nada mais é do que utilizar todas as nossas capacidades intelectuais para entender qual que é o intuito da mensagem que está sendo passada, tudo aquilo que está sendo passada. Ou seja, não é só o escrito, nós vamos ver de forma visual os desenhos, se fosse um vídeo, o som, a música que está sendo propagada por aquele vídeo, certo? Aqui nós podemos perceber no primeiro e-mail que se trata mais de uma mensagem pessoal, não é um e-mail formal entre trabalho, entre negócios, entre empresas, certo? É mais uma mensagem pessoal. Já no texto número 2, nós vemos um bilhete escrito em cima, empresa, Márcio, ligar para o senhor João, já trata o anterior personagem, João, de modo como senhor. Já trata uma formalidade com uma linguagem muito mais formal, lembra da linguagem formal e informal que foi tratada no vídeo anterior? Então, um texto de empresa, ele requer isso. Um texto empresarial, um bilhete empresarial, ele requer uma linguagem mais formal, muito mais estética, tudo bem? Já no texto número 3, é uma mensagem de texto no celular. E também não tem uma linguagem tão formal quanto o bilhete anterior. No texto 4, segue também essa informalidade, tratado como nós podemos ver escrito numa folha de caderno arrancada. Então, se trata de um bilhete, ok? E no texto número 5, é o desdobramento de toda essa história. Nós podemos perceber que segue uma sequência de fatos, ou seja, primeiro o Márcio, que depois, posteriormente, vamos ver que o João é tio do Márcio. Então, o tio João, ele manda para o seu sobrinho Márcio, pedindo o dinheiro que ele foi tomado como emprestado, certo? Já no segundo, o tio dele não conseguiu contato por e-mail, não conseguiu resposta, então ligou lá no serviço dele e a secretária, provavelmente, Lúcia, descreveu aquilo para quem ele teria que ligar, só que com muito mais formalidade. Depois o tio mandou uma mensagem falando que estava precisando com urgência desse dinheiro. E depois ele ligou, provavelmente, para a mãe, ou seja, pode ser irmã ou cunhado desse João, e pediu para que ele retornasse novamente para dar uma resposta àquilo. E o filho que depois, o Márcio, ele respondeu para o seu tio, desculpa a demora, o dinheiro já está na conta. Porém, ele respondeu pelo e-mail, ele poderia ter ligado, poderia ter mandado uma mensagem, poderia ter tido um contato direto com ele, pessoalmente, porém, ele respondeu via e-mail, certo? Na número 1, ele pede para vocês observar cada tipo dos bilhetes, das mensagens, dos e-mails, e vai dizer aqui qual o número do texto você vai referente a um bilhete do ambiente doméstico, a letra B, um ambiente profissional, letra C, uma mensagem privada no celular e um e-mail familiar, ok? Número 2, você vai descobrir quem escreveu, ou seja, quem estava escrevendo. Texto número 1, texto número 2, 3, 4, 5. Número 3, quem foi o destinatário, ou seja, a quem estava se referindo, quem que era o destino final dessa mensagem, ok? Número 4, pensando nas diferenças dos textos, você vai responder a letra A e B. Quais deles foi escrito no ambiente profissional, como eu já tinha mencionado anteriormente, dá para perceber a partir da linguagem, da estrutura, do cuidado com a formalidade e a informalidade da escrita do bilhete, ou da mensagem, ou do e-mail. Vocês vão escrever a respeito desses textos. Depois vocês vão comparar o texto 3 e 4, e qual deles pode ser classificado como um bilhete? Qual daqueles textos pode ser classificado como um bilhete? E como você consegue perceber isso?
a partir da estrutura do texto, onde foi escrito, como foi escrito, tudo bem? Já na página 53, ele trata como textos, como os avisos, certo? Nós temos aqui, do texto número 1 ao número 6, que termina na página 54, vocês vão observar do texto número 1, que é uma placa de proibido estacionar. O texto número 2 é uma faixa se propagando uma venda de um terreno, certo? Número 3, uma mensagem para não pisar na grama, proibido pisar na grama, por favor, não pise na grama. Número 4, uma faixa indicando um serviço de lavanderia, que lava estofados, tapetes. Número 5, já é uma mensagem provavelmente da operadora de crédito do cliente. Número 6, um aviso, porém, de forma diferente dos avisos anteriores. Os avisos anteriores estavam pedindo, por favor, não faça isso, e o outro proibido. Esse daqui, ele já dá mais como se fosse uma dica para você saber se tem vazamento em alguma válvula da sua descarga sobre o desperdício de água, mais um aviso do que está sendo ocorrido naquele período, ou seja, o desperdício de água. Na atividade número 3, vamos lá, pessoal. Atividade número 3, ele pede o quê? Para vocês analisarem os textos do número 1 ao número 6, e na número 1 ele já pede assim, indica quais são os destinatários, ou seja, a quem esses textos são destinados? Ao público geral. Qual texto do 6 é propagado para um público geral? A um público específico. Qual daqueles 6 textos tem um público específico? Letra C, uma pessoa exclusivamente. Quais dos 6 textos foi destinado a uma pessoa especificamente? Número 2, quais elementos dos textos levaram a reconhecer os destinatários anterior? Então, quais elementos daquele texto é possível reconhecer os destinatários? Ou seja, para quem foi escrito? Como que nós podemos reconhecer? Qual elemento permitiu que nós reconhecêssemos isso? Na número 3, pede a respeito das palavras proibido, não pise, faça, são recomendações que devem ser obedecidas no aviso. Diferente do aviso do condomínio, do desperdício de água. Tudo bem? Vamos lá, número 4. O texto 2 e 4 são anúncios. Você acha que eles estão adequados e completos, tendo em vista as informações que apresentam o lugar onde os anúncios foram colocados? Vocês acham que está adequado a forma que foi expressa, aonde foi colocado? Você acha que está de forma visual, para as pessoas visualizarem e saberem do que se trata, do que está vendendo? Certo? Então, vocês vão responder a respeito disso. Número 5. Releia o texto número 6. O número 6 é a respeito da falta de água no condomínio. Embora seja um aviso, ele é bem diferente do demais. Ou seja, o que ele torna tão diferente? Ele é mais completo, ele tem mais especificações, ele dá dicas, ele dá ordens. Então, vocês vão falar a respeito disso. Número 6. Agora, imagine a seguinte situação com base na qual você, depois de responder algumas questões, escreverá um aviso. Então, com base nessa que vai estar escrito no quadrinho azul, vocês vão está pedindo para que vocês escrevam um aviso. A escola vai precisar escrever um aviso a respeito. Vamos ler aqui, ó. A escola deseja avisar sobre o início das aulas de informática, informar sobre os horários, local, também dar orientações sobre o que interessados em particular devem fazer. Para isso, a secretária deve escrever um aviso que será colocado no mural do pátio da escola. Então, pensem num recado que vai ser colado lá no mural, no pátio da escola, que vai conter a respeito das informações de um início de aulas de informática. Então, vai precisar do local, da data, o horário, para quem vai ser referido, ou seja, provavelmente aos alunos, ou os alunos repassarem essa mensagem aos pais, certo? E a respeito disso, vocês vão responder a letra A, B, C, D, E e F. No final, a respeito de todas essas, você vai escrever o aviso, ou seja, como você vai se colocar no lugar daquela secretária que teria que escrever o aviso, e com todas as informações possíveis, uma melhor compreensão de todos, você vai escrever esse aviso, ok? Aqui nós terminamos na página 56,
Na página 57, 58, 59, existe as respostas, ou seja, não venham diretamente nas respostas, respondam primeiro e depois usem essas páginas somente como conferência de acertos, ok? Para ter uma noção daquilo que você está fazendo, uma linearidade, se está sendo correto aquilo que você está sendo passado nas apostilas de vocês, certo? Vou dar uma repassada aqui para vocês terem um contato visual das páginas que devem ser feitas a respeito da apostila. Então, nós paramos na página número 56, que começa a partir da página 45, já começa a unidade 2, como vocês viram. Vocês vão ler esse texto aqui da página 45. 46 já tem a atividade que eu deixei explicada para vocês, a respeito da ordem alfabética, a lista que vocês devem fazer com as ocupações, colocar em ordem alfabética, certo? A respeito daquela história do empréstimo do sobrinho para com o seu tio. Então, vocês vão fazer também essas atividades, como já foi explicada. E aqui são os textos. Número 1. Ou seja, pessoal, vocês podem perceber que é uma imagem. Porém, ela tem escrita, tem imagem, tem cores. Então, se configura como um texto. Texto não é só aquilo que é escrito em um livro ou em uma apostila. Texto é toda forma de comunicação em uma sociedade letrada. Lembre disso, que é nosso tema é a comunicação numa sociedade letrada, certo? Então, toda forma de comunicação seria um texto, contendo palavras, imagens. Tudo bem? Aqui a respeito daqueles textos. E aqui já começa a hora da checagem, ou seja, a página de apoio para vocês terem uma noção dos acertos de vocês. Tudo bem? Aqui nós já iniciamos o tema número 2. O tema número 2 fala de uma linguagem poética no nosso cotidiano. Ou seja, nós vamos ter um contato com uma linguagem muito mais rebuscada, uma linguagem muito mais sonora aos nossos ouvidos, umas palavras que têm, às vezes, rimas, são compostas por versos, mas vamos entrar mais a fundo nisso a partir de agora, certo? Na página 61 em diante. Vamos lá, pessoal. Aqui na página 61, ele pergunta: que canções vocês costumam ouvir? Faça uma lista dessas canções. Então, vocês vão lá no acervo mental de vocês e lembrar daquelas... Ou pode entrar também na playlist do seu celular, do YouTube, e ver quais são os contatos musicais que vocês mais têm e vão descrever aqui em forma de lista, certo? Lembrando que você já tem um contato com listas. Agora, vocês já sabem como montar uma lista, como esse tipo textual é a estrutura dele, tudo bem? Vocês podem ler esse textinho aqui, que fala que a linguagem poética é mais voltada para o lado estético. E ele dá uma explicação que a estética é uma sensação, ou seja, ao ouvir aquilo, é despertada uma sensação no leitor, no ouvinte, certo? Número 2, você tem o hábito de copiar letras, canções que você gosta? Então você vai dizer lá se você gosta, por que as pessoas fazem isso, a respeito disso. Você, às vezes, pode não copiar totalmente a letra, mas, às vezes, colocamos nas nossas redes sociais, nos nossos status, partes de canções. Por que será que as pessoas fazem isso? Será que elas se identificam com essas letras? Provavelmente, o gênero musical que você mais ouve, que mais familiariza, são aqueles que vocês mais se identificam, certo? Você se importa quando não entende alguma letra? Então, aqui ele faz uma questão, para vocês se despertarem. Às vezes nós não entendemos parte de uma letra, cantamos elas do jeito que nós entendemos dos nossos ouvidos, ouvimos e tentando replicar, cantando, e às vezes nem é aquilo que está sendo retratado na música. Ou aqui também fala, quando é numa língua estrangeira, que ela é cantada, que às vezes nós não entendemos, mas mesmo assim nós gostamos daquele tipo de música. Por que será? Será que só pelo ritmo musical dela, a batida da música, faz nos despertar uma sensação, uma estética dessa música que faz-nos, às vezes, nem compreender a letra, porém, compreendemos pelo sentimento que elas nos traz? Certo? Em opinião, por algumas canções encantam, emocionam, envolvem seus ouvintes? As canções causam isso? Envolvem, às vezes emocionam, despertam sentimentos, então vocês vão dar opinião e por que elas causam isso?
Vocês podem ir mais a fundo, fazendo uma pesquisa mais rebuscada na internet, porque a respeito dos ondas sonoras, palavras despertam sentimentos em certas pessoas, de acordo com a sua cultura, com a sua origem, com o seu ambiente familiar. Então, vocês vão fazer a respeito da questão número 4, responder tudo isso, ok? Na atividade número 1, fala a respeito da felicidade. Aqui nós vamos responder algumas questões antes, que são antes de abordar a música, ou seja, um conceito de felicidade a respeito, antes de ter o contato com a música e com o significado de felicidade que vai ter posteriormente aqui também listado nessa apostila. Procure ouvir a canção em um site de música, ou seja, A Felicidade, de Vinícius Moraes e Antônio Carlos Jobim. Você vai ouvir ela e depois responder se gostou e o que você sentiu ao ouvi-la. Conhece outras canções desses artistas? Se vocês não conhecem, tentem buscar, tentem ouvi-las, ler a letra, para que vocês tenham um acervo musical também desses autores. Por quê? A música é tão importante também para reconhecimento cultural, o reconhecimento de comunicação. Porque as pessoas não se comunicam, como eu disse anteriormente, somente por texto, por mensagens, mas também por música, como nós estamos tendo contato agora, que é uma poesia, uma linguagem muito mais rebuscada, com rimas, com estética, com que desperta sensações, sentimentos, tudo bem? Então, é uma linguagem que busca o despertamento nas pessoas, não somente com uma opinião, mas sim com uma mudança, às vezes, de opinião, ok? Então, vocês tentem buscar, porque é uma forma do autor se comunicar. Esses autores são pessoas muito leitoras, as pessoas que têm conceitos literários fundamentados em bons conceitos, certo? Então, eles têm uma boa comunicação, um pensamento diferente de mundo que pode também contribuir para o nosso, tudo bem? Então, vocês vão ler essa letra e responder as questões. Você vai dizer, fazer uma opinião breve, se você gostou da letra, o que essa felicidade ela expressa e com o que o autor assemelha. E depois, no número 5, ele fala assim, a felicidade é concebida como um sentimento. Aí ele tem as questões A, B, C, D, E, e fala assim, é delicado, leve, finito? Finito, ou seja, aquilo que tem fim. É bonito, simples, eterno, ou seja, eterno, aquilo que não tem fim. É dolorido, complicado e rude. É incansável, ilusório e falso. É pesado, denso e tenso. Lá na canção, o autor fala que a felicidade é como uma pluma. Será que a pluma é leve? Será que a felicidade é como estar sonhando? Um sonho é bonito? Pode ser bonito? Ele fala também que a felicidade é como uma pétala de uma flor. Então, ele faz várias alusões, ou seja, menções, comparações com a felicidade, porém ele fala também que essa felicidade é passageira. Então, lembre-se, se é eterno, se é finito, se tem fim essa felicidade, ok? E na número 6, vocês vão copiar os versos dessas mensagens, dessa canção, que comprovem essa ideia de vocês, dizendo se ela é delicada, leve, finito, se ela é bonita, simples e eterna. Então, com alguns versos retirados das canções, vocês vão comprovar as respostas de vocês, certo? Na número 7, já fala sobre um verbete retirado de um dicionário. Ou seja, ele trata de felicidade também, porém, um modo mais específico. Ou seja, vamos lá. Na felicidade aqui, ele fala que a felicidade é um substantivo feminino, ou seja, é algo nomeado de modo feminino, como qualidade ou estado de feliz, estado de consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Número 2, boa fortuna ou sorte. 3, bom êxito, acerto ou sucesso. Ou seja, eu coloquei meu foco pessoal, eu, professor Gabriel, coloquei meu foco como a felicidade como contentamento. Por quê? Lá na canção, o cantor faz uma citação muito mais subjetiva da felicidade, ou seja, ele deixa mais livre para o leitor, para o ouvinte, entender a felicidade de forma com o seu olhar, certo? Ou de forma com o seu olhar etnocêntrico, que é chamado isso. Ou seja, a partir da sua cultura, observar e dar julgamento àquilo que está sendo falado, certo? E na canção ele deixa isso de forma mais subjetiva, ou seja, ele não deixa de forma direta o que é a felicidade, ele deixa com palavras de duplo sentido, com outros significados, tudo bem?
E você vai comparar, então, na letra A, ele pede para você comparar esse verbete de felicidade com a questão da canção. Ou seja, aqui ele fala na letra A, a felicidade pessoal, subjetiva, está empregada de modo pelo autor que concebe esse sentimento. Isso na canção, ou seja, está de modo mais subjetivo, empregado que o autor percebe esse sentimento, a ideia de felicidade. Letra B, a ideia de felicidade apresentada no verbete é de modo direto e objetivo, ou seja, ele já passa o significado de forma direta e objetiva para os leitores sobre o que é a felicidade, ok? Vamos lá para a página 65 e 66. Existe um texto, vocês podem estar lendo ele, é um texto bem comprido. Então, eu vou dar uma breve repassada por cima dele, falando a respeito do quê? No dicionário, uma observação, no dicionário, ele sempre estará de forma alfabética, de ordem alfabética, as definições. Se vocês repararem lá no verbete, está colocado de ordem alfabética, tudo bem? Uma observação para vocês terem conhecimento. E fala também da música, que a música está ligada muito mais ao prazer estético, ou seja, lembra lá que a definição de estética é sensação. Ou seja, uma música está muito mais ligada ao despertamento da sensação, do sentimento das pessoas, ok? Vamos lá para a atividade número 2, está escrito assim, meu caro amigo. Qual forma utilizar como quando falar? Pessoal, isso é importante, porque nós vemos diversos tipos de textos, bilhetes, recados, receita, e às vezes nós vamos conversar com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, e ficamos assim, nossa, será que aquela pessoa não entendeu? Será que ela não entendeu? Mas por que será que ela não entendeu, certo? Então nós temos que rever isso. Rever o meio, ou seja, a linguagem fática, o meio que nós estamos utilizando para nos comunicar com aquela pessoa. Quais as palavras que nós estamos utilizando, se está formal, informal, se usamos palavras de duplo sentido, como a música, que retrata a felicidade de tal maneira, se nós estamos deixando o nosso entendimento muito amplo para a pessoa, que de forma que ela não compreenda, às vezes, o nosso objetivo, a nossa finalidade da nossa transmissão, do nosso falar. Então, por isso que eu disse que o peso das palavras, ou seja, rever de que formas estamos falando, de que forma vai ser compreendido por aquela pessoa, ou seja, se eu estiver falando com uma criança, se eu estiver falando com um adulto, com um idoso, são formas diferentes de tratamento, tudo bem? Então, a respeito da atividade número 2, a respeito da canção Meu Caro Amigo, escrito por Chico Buarque e Francis Rime. Vocês vão responder a questão número 1, 2 e 3. Eu vou apresentar aqui nos slides a respeito mais dessa linguagem poética, como que é montada, a estrutura dela. Uma breve demonstração para vocês aqui nos slides, ok? Vamos lá. Linguagem poética, ou seja, temos versos monossílabos, dissílabos, trissílabos, que são denominados também o pentassílabo como redondilha menor, hexassílabo, heptassílabo como redondilha maior, octassílabo, enassílabo, decassílabo, endecassílabo, dodecassílabo são os alexandrinos ou bárbaros. Ou seja, aqui ele está falando do quê? De sílabas. Se é sílabo, está falando de sílabas. Mono, uma sílaba. Dissílabo, 2 sílabas. E assim consequentemente. Vão até 12 sílabas. Eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês terem contato com esse poema escrito por Guilherme de Almeida. Só de pó Deus o fez, mas ele, em vez de se conformar, quis ser sol, e ser mar, e ser céu, ser tudo, enfim. Mas nada pode, e assim, que se pôs a chorar de furor. Mas, foi sobre sua própria dor que as lágrimas tristes rolaram, e o pó molhado ficou sendo lodo, e lodo só. Então, se vocês perceberem, aqui nós temos uma sílaba, aqui 2 sílabas, aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 sílabas, e assim por diante. E aqui está de forma separada. Como vocês podem perceber, uma sílaba poética, 2 sílabas, 3 sílabas. Então, nós podemos identificar, a respeito de cada uma, ele foi fazendo uma ordem crescente. Nós podemos comparar, se for uma sílaba, monossílabo, nós podemos ver que eles usam até uma das linguagens mais, nos versos muito mais complexos, a respeito de, a partir de 10, 11, 12 sílabas, são versos alexandrinos,
que são poucos escritores que se arriscam a utilizá-los, ok? Então, tenha mais contato com essa linguagem poética, porque é uma linguagem que desperta sentimento. Às vezes, quando nós vamos conversar com o nosso próximo, falando, querida, amada, esposa, você poderia fazer isso para mim? Nós nem percebemos, mas às vezes utilizamos dessa linguagem para a comovência do nosso próximo, certo? Essa é a aula de hoje. Posteriormente, trarei um vídeo explicando a unidade número 3 e agradeço a atenção de todos. Até mais!